Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não foi por acaso. E nós esperamos mesmo que esse vídeo possa te ajudar e esclarecer, pois nele nós vamos falar sobre acidentes violentos. Então, sempre quando alguém retorna para o mundo espiritual, isso provoca tristezas e sofrimentos. Ainda mais quando esse desencarne acontece por forma violenta. E nesses casos, muitos se perguntam: mas como isso pode acontecer? E mais, como Deus permite que essas coisas aconteçam? Mas a grande verdade é que Deus não tem nada a ver com isso. E para entendermos melhor, nós podemos recorrer ao Livro dos Espíritos, onde na sua questão 162 nós podemos ler o seguinte: os benfeitores afirmam que muitas vezes o indivíduo que sofre um acidente fatal conserva sua consciência por alguns minutos até cessar a vida do corpo. Mas, quase sempre, o medo da morte faz com que o indivíduo perder a sua consciência antes do momento derradeiro. Agora, existem casos em que, por uma questão de merecimento, a pessoa entra num sono profundo, antes mesmo da morte do corpo físico. E assim, então, somente já no mundo espiritual, a pessoa irá saber o que aconteceu e vai verificar que, apesar do seu desencarne ter sido da forma como foi, o seu corpo espiritual se manteve intacto e sem nenhuma lesão grave. Bom, pode ainda acontecer que, em alguns casos de acidentes graves, o espírito seja desligado momentos antes do corpo sofrer os ferimentos fatais. E assim, essas pessoas, ao desencarnarem, ficam desacordadas, sendo amparadas por trabalhadores do astral, que as levam para os hospitais espirituais, onde serão socorridas e tratadas. Bem, na visão espírita, segundo a doutrina, como a vida continua mesmo após a morte do corpo físico, logo as pessoas não morrem por motivo de acidente, pois todas estão predestinadas e possuem o seu tempo certo nessa vida, conforme uma das frases do saudoso Chico Xavier, que é assim: nos casos de morte por acidente, é importante compreender que, na verdade, não houve acidente. Ou seja, na morte por acidente, não há engano. E aquele era realmente o momento da pessoa desencarnar. E dessa forma, então, a doutrina espírita nos auxilia a entender um pouco melhor sobre os desencarnes violentos. Mas aqui nós podemos nos perguntar: e por que então isso acontece? Bem, geralmente, antes de reencarnar, nós passamos por um processo chamado de planejamento reencarnatório, no qual, junto da espiritualidade superior, nós elaboramos alguns pontos principais de como será a nossa vida material, como, por exemplo, qual será a nossa família, onde nós vamos morar, qual a profissão iremos seguir e ainda em qual momento e como será o nosso desencarne. Bom, também é necessário dizer que tudo isso será de acordo com o que o espírito precisar passar durante a sua vida no corpo, e para que ele possa usar essas coisas como aprendizado para poder evoluir. Agora, também é necessário ressaltar que alguns acidentes podem sim ser provocados por motivo de imprudência. E nesse caso, nós temos a questão 259 do Livro dos Espíritos, que é assim: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que esse deva sofrer, é certo dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida fomos nós que buscamos? E a resposta: todas não. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo.
Pode-se escolher, sim, mas apenas o gênero das provações. No caso das particularidades, isso ocorre por conta da condição que o indivíduo se encontra. E são muitas vezes consequência das suas próprias ações. Agora, por outro lado, quanto ao indivíduo que pratica a violência que cause o desencarne de outro, no Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 747, que é assim: os assassinatos possuem todos sempre o mesmo grau de culpabilidade? E a resposta: não, pois Deus é justo, e ele julga mais a intenção do que o fato. Pois no tocante ao assassino, a culpa é de acordo com o fato. E assim, nem todos pagam o tributo dos seus feitos com a mesma intensidade, pois se leva em conta os seus sentimentos. Ou seja, se esse praticou por vontade própria ou se foi um ato impensado. Bem, vale dizer que, segundo algumas informações, um indivíduo que deva desencarnar de forma violenta passa a apresentar uma vibração espiritual diferente das demais, que o agressor inconscientemente identifica e se sente atraído por ela para que o fato aconteça. Contudo, numa visão estritamente cristã, nunca se deve praticar o extermínio de outro semelhante, em hipótese alguma, pois de um ponto de vista radicalmente cristão e espírita, mais vale receber a morte do que matar alguém. E assim, quando essa vibração diferente não encontra um agressor correspondente, a própria natureza se encarregará de criar uma situação para que o desencarne desse indivíduo aconteça. Pois aquele que mata vale-se de violência contra o outro. E a violência pode até ter seus motivos, porém é sempre um atentado contra a vida e contra a lei divina. Em outras palavras, aquele que mata não é conhecedor das leis divinas. E assim, quando ele passa a conhecê-las, percebe que está, de certa forma, matando as suas próprias possibilidades de evolução espiritual. E é por esse motivo que nós devemos sempre prezar muito mais pela proteção e conservação de toda a vida. E mais ainda, pela vida dos nossos semelhantes. E isso é para a gente pensar. Bom, é isso. Você gostou? Então clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e compartilha com quem você gosta. Até o próximo vídeo e muita luz para você!